Olá, meus amigos, quero trazer mais uma mensagem no dia de hoje para abençoar o seu coração. E antes de mais nada, eu te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que toda semana você possa receber uma mensagem nova de paz, de fé para você. Como nós estamos falando nos últimos vídeos sobre a vida de Saul, a gente começou a ver um homem que começou bem. Saul, ele começou no espírito, mas depois, infelizmente, ele começou a atuar na carne. Saul foi procurar jumentas e achou o reinado. Saul, quando descobriu que ia ser rei, ele não falou nada para ninguém, só deixou acontecer. Quando criticavam Saul se fazia de surdo, mas chegou uma hora que Saul começou a desobedecer e começou a cair. E hoje vamos ver uma fase da vida de Saul, aonde ele começou a ficar indignado, aonde Saul representa a vida de muitos cristãos que começam no espírito, que começam bem com Deus, mas depois começa a desobedecer. Começa uma fase onde se chama fase da indignação, onde tem muitos cristãos indignados. Vamos ver isso aqui em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, diz: E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Bem, quando Saul começou a cair, Deus levantou Davi, e Davi começou a vencer muitas batalhas. Mas quando Davi começou a vencer muitas batalhas, Saul começou a ficar indignado contra Davi. Só que Davi, entenda bem, Davi não era inimigo de Saul. Davi era aliado de Saul. Ou seja, Saul, ele estava se indignando com a pessoa errada, porque Davi estava ali para ajudar Saul e não para destruir Saul. E tem muitas pessoas hoje que estão com a sua indignação voltada para o lugar errado. Quantos filhos estão indignados contra os pais? Mas entenda, o seu pai e a sua mãe não querem o seu mal, eles querem o seu bem. Quantos maridos estão indignados contra a esposa? Quantas esposas estão indignadas contra os seus maridos? Só que o casal, eles têm uma aliança, eles são aliados. Eles não têm que ficar indignados um contra o outro, eles têm que se ajudar. Quantos membros estão indignados contra a sua igreja? Deus te colocou na igreja A, e você está indignado contra a igreja A, indignado contra o seu pastor. Saiba que a sua igreja, o seu pastor, eles não são seus inimigos, eles são seus aliados. Então tem muitas pessoas, está igual Saul, está com a sua indignação focada para o lugar errado. Saiba, cristão, saiba, meu irmão, minha irmã, que a sua indignação tem que ser contra o diabo, tem que ser contra o inferno, tem que ser contra os demônios. É contra eles que tem que estar indignado, não é contra o seu irmão, não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Tem pessoas que têm até medo de falar o nome diabo, se treme todinha com medo de demônio, mas só que não tem medo de falar da igreja de Cristo, não tem medo de falar mal dos irmãos, não tem medo de falar mal do ungido do Senhor, que nem o seu pastor, não tem medo de falar mal da esposa, mal do marido para os outros, não tem medo de falar mal dos pais, tem medo de falar mal do diabo, mas não tem medo de falar mal dos outros. É a indignação voltada para o lugar errado,
Você não tem que ter medo do diabo, você tem que repreender ele. E se por acaso você tem medo do inimigo, saiba que ele já está atuando. Você tem que repreender esse medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Então é nessa fé que você tem que ficar, amém? Não tenha medo do mal, respeita o seu próximo, foque a sua revolta contra o inimigo, não contra seus aliados, a sua família e seus aliados, a sua igreja e seus aliados, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, sua esposa, seus irmãos, sua família, seu pastor, são seus aliados, não são seus inimigos. Saul, ele estava indignado contra Davi, mas Davi, ele ajudava Saul. Então não tenha essa indignação de Saul, não tenha essa carnalidade de Saul, essa desobediência de Saul. Vamos ver outro caso de outra pessoa, outro rei que ficou indignado contra as pessoas erradas. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, vamos falar de Uzias. Quem foi Uzias? Capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 16, e diz: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Aqui, quando Uzias ele virou um bom rei, quando Uzias ficou grande, a Bíblia diz que o coração dele se exaltou até ele se corromper. E tem muitas pessoas que é humilde enquanto é pequeno, mas depois começa a prosperar, começa a crescer, começa a achar muito inteligente, a pessoa ela começa a se corromper e quer fazer o que não pode. Uzias ele ficou soberbo de tal maneira que ele se corrompeu. E diz: e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 17: porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Quando Uzias começou a se corromper, 80 sacerdotes entrou para resistir a ele. Esses 80 sacerdotes não eram inimigos de Uzias, eles eram aliados de Uzias, eles estavam ali para ajudar Uzias, porque Uzias não estava vendo a soberba dele. Mas o que aconteceu? Versículo 19: então Uzias se indignou. Quando os sacerdotes foram repreender Uzias, Uzias se indignou contra os sacerdotes. Irmão, você não tem que se indignar contra a sua igreja, tem que se indignar contra o diabo. Tem pessoas que começam a se indignar, que nem Saul, que nem Uzias. A indignação está voltada para o lado errado. Sua indignação tem que estar focada no lugar certo. A indignação tem que ser contra o diabo, entendeu? Não é contra a igreja, é contra a família, é contra o inimigo que você não está vendo. Então Uzias, ele ficou soberbo e depois indignado. Vamos continuar. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Quando Uzias ficou indignado, a lepra lhe saiu na testa. Ou seja, primeira fase, soberba. Segunda fase, indignação. E a terceira fase, ficou leproso. Tem muitas pessoas que começam a ficar soberbo, porque eu dizimo, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço e acontece, que se não for eu, nada anda, a minha esposa depende de mim, o meu marido depende de mim, eu sou mais inteligente que os meus pais.
essa igreja que eu frequento está errada, eu vejo muita coisa errada aqui, porque agora eu sei o novo evangelho, agora eu estou entendendo da palavra e sei que meu pastor não está certo. Primeira fase é essa soberba. A segunda, indignação, onde você começa a ficar indignado, você quer sair da igreja, se acha melhor que a igreja, fala mal dos obreiros, fala mal do pastor, fala mal do ministério, fala mal do marido, fala mal da esposa, quer largar o cônjuge, quer sair de casa. É a fase da indignação. E a terceira fase é a lepra. Quando a lepra lhe sai na testa, é que fica visível o seu erro. Tem pessoas muito religiosas, que acham só o jeito que ela faz está certo, que só ela sabe, e a pessoa ela começa a errar, aí a lepra lhe sai na testa, ou seja, é algo visível. Então tome cuidado, para você que se percebeu em alguma dessas fases, se arrependa, se converta, ouça a palavra, volte-se para Deus, seja humilde. Deus te colocou na igreja A, fica na igreja A, não corra para a igreja B não. Tem pessoas que acham que a sua igreja está errada, que o seu pastor está errado, que a sua família está errada, e só você é o sabe tudo, sabe nada. Você precisa de Deus no seu coração. Você deve tirar essa indignação e se arrepender e voltar às primeiras obras. Quando Naamã ele ficou leproso, Eliseu mandou ele se lavar no Rio Jordão, mas a Bíblia diz que ele ficou indignado porque ele queria se lavar em outros rios. Só que Eliseu não ia ficar curado em outros rios, ele ia ficar curado no Rio Jordão, porque a bênção não está no rio, a bênção está na obediência. Você tem que saber aonde você tem que ficar, qual que é o seu Jordão, porque é no seu Jordão que você será abençoado. Qual é a sua igreja? Não é toda igreja que você vai ser abençoado não, é a igreja onde Deus te colocou, onde Deus te quer, é ali que você será uma bênção, que você vai frutificar. Tem muitas igrejas, mas tem que saber qual que é a sua, aonde Deus te quer. Então, a partir de hoje, volte às primeiras obras, tire a indignação do seu coração, porque tem muitas pessoas que estão me ouvindo que a indignação está no lugar errado. Então saiba que a sua indignação é contra o diabo, não é contra pessoas que são seus aliados. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, seja iluminado e que Deus te abençoe em nome de Jesus.